Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, minhas irmãs. Estamos aqui, mais uma aula da Escola Dominical, através do nosso canal no YouTube da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Eu sou Kátia Rebelo, uma das professoras da classe de adultos, classe de Bíblia. E nós estamos trabalhando durante esses meses a revista Em Marcha, Viver com Fé e Sabedoria. E já estamos na unidade 3, onde a gente fez a junção de fé e sabedoria. E a lição que nós vamos trabalhar hoje é a lição 16, que fala uma igreja que cultua. E o texto que vai ser trabalhado hoje é o Salmo 100. Esse salmo traz umas instruções como devemos organizar uma liturgia, como devemos entrar no templo, com louvores, com cântico de louvor. O título desse salmo está escrito que é um hino de ingresso ao templo. E para começar, em forma de oração, a nossa oração hoje vai ser diferente, vai ser cantada. Então vamos ouvir o cântico, o louvor, Deus está no templo. Façamos desse hino nossa oração, o nosso louvor, para que o Senhor venha nos instruir, nos abençoar e esclarecer, desvendar, ser uma forma esclarecedora aquilo que Ele venha falar conosco através dessa lição. Amém? Vamos ouvir esse louvor então?
que nós somos o templo do Espírito Santo, que Ele venha falar aos nossos corações, que Ele venha nos ensinar. Ele é o nosso incomparável mestre. Amém? Então, como eu disse para vocês, a nossa lição hoje vai falar de uma igreja que cultua, o Salmo 100. Então, antes de entrarmos na lição, é importante que você se desligue de todos os meios de comunicação, desliga seu celular, desliga a televisão, ou se você estiver assistindo esse culto, essa lição, coloque seu celular no silencioso para que a gente preste bem atenção daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? E pega sua Bíblia, pega algum caderno de anotações, você pode também fazer seus comentários aqui no chat. E durante a semana, se você estiver assistindo hoje, você coloca suas questões e você também pode acompanhar essa aula durante a semana, tirar suas dúvidas, porque vai estar gravada aqui, como as aulas anteriores. Então, para início de conversa, quais são os objetivos da lição de hoje? Discutir a importância do culto na história da igreja cristã, resgatando suas raízes no Antigo e Novo Testamentos e destacando a dimensão comunitária, familiar e pessoal do culto. Também para dialogar sobre as possibilidades de atualização do culto e seus elementos de permanência diante das múltiplas culturas, história humana e transformações que enfrentamos. Então, desde a igreja primitiva, a igreja vem sofrendo algumas mutações e a gente vai incluindo. Antigamente eram outros tipos de instrumento, hoje nós temos novos instrumentos e a igreja vai se transformando. O que não podemos deixar de perceber durante o culto é cultuar o nosso Deus. É disso que nós vamos falar nessa lição de hoje. Amém? Passamos então a leitura do Salmo 100, cujo título é Hino de Ingresso ao Templo, Salmo de Ações de Graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos, o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos lembrar um pouquinho, o livro de Salmos está dentro dos livros poéticos, dentro da configuração da divisão da Bíblia. Ele é um dos livros poéticos. A autoria da maioria dos salmos é atribuída a Davi, o que teria escrito pelo menos 74 poemas. Asaf é considerado o autor de 12 salmos. Os filhos de Corá escreveram em torno de 9 salmos e o rei Salomão ao menos 2. Emã, com os filhos de Corá, bem como Etã e Moisés, escreveram no mínimo cada um. Amém? Vamos fazer uma breve introdução dessa lição. Então nós vamos falar de adoração. Adoração a Deus é uma herança significativa da religião de Israel. Foi herdada pelo cristianismo e está presente hoje na nossa forma de vivenciar a fé. Uma das formas de adoração a Deus é prestar-lhe culto. Ao cultuarmos a Deus, demonstramos o nosso amor, nos aproximamos dele e ele se aproxima de nós. Ao estudarmos sobre o Salmo 100, desejamos pensar sobre preceitos bíblicos e teológicos que devem fazer parte de um culto genuíno ao Senhor. Amém? Então a gente vai entender qual é o culto que nós devemos prestar ao Senhor. O que acontece durante o culto, o que acontece durante a liturgia, como é formada a liturgia. O reverendo Luiz Carlos Ramos escreveu um livro, deixa eu ver aqui direitinho, ele escreveu o livro Em Espírito e em Verdade,
onde ele coloca assim, uma diferença entre culto e liturgia. Aqui nesta lição ele coloca assim, o culto é o encontro celebrativo entre Deus e o povo, e a liturgia é o que acontece nesse encontro. Então, a liturgia é um serviço comunitário que o povo presta a Deus. Nesse exercício, Deus vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro de Deus. Cânticos, explicação da palavra, Santa Ceia fazem parte do culto cristão desde a igreja primitiva. Então a gente observa, você quando vai para um culto de quinta-feira ou de domingo, vamos falar do culto de domingo, que é o culto oficial da igreja, né? É o principal culto. Então, antes de preparar a liturgia, Deus fala com o coração daquele que está organizando a liturgia. Normalmente é o pastor, é um dos pastores. Então, o culto vem todo aquele ritual litúrgico que tem que conter um cântico. A gente sempre começa o culto com um cântico, depois vem com a oração de adoração, entrar no santo lugar. Depois a gente vem com algumas mensagens. Aí depois tem um convite à confissão, né? Um convite à fé. Depois tem alguns avisos que a gente coloca durante a liturgia. Depois vamos ter o momento da oferta, que vem acompanhado de uma oração, de um cântico. Depois da oferta, a gente tem um momento de agradecimento a Deus, tem um agradecimento de oração, de agradecimento. E depois disso vem a edificação, que vem a mensagem. Depois da mensagem vem a oração apostólica e a oração final. Então, basicamente, essa é uma ordem litúrgica, onde a gente presta culto ao Senhor. O Salmo 100, que a gente acabou de ler, esse salmo descreve a postura exigida das pessoas que adentram o templo para eventos culticos. Trata-se de uma convocação litúrgica para o culto festivo. A gente tem que perceber que nesse salmo, para entrar no templo, a gente entra com reverência. E muitas vezes a gente observa que as pessoas entram no templo, começa a cumprimentar um, começa a cumprimentar outro, e o culto já começou. E é um momento que a gente deve se desligar de tudo. Estamos ali prestando o nosso culto ao Senhor. A alegria deve ser expressa diante de Deus, aquele temor e tremor. E tem várias formas de nós expressarmos nossa alegria de estarmos ali diante do templo do Senhor. Hoje, devido à pandemia, estamos prestando culto de uma forma diferenciada. Algumas pessoas ainda não estão prestando cultuando ao Senhor de uma forma presencial, por questão mesmo de proteção, de cuidados, mas estão prestando seu culto em casa, né? Então, aviso também para quem está cultuando, prestando culto ao Senhor na sua residência, você tem que se desligar de tudo, nada pode atrapalhar o teu momento com Deus, né? Então, a gente pode observar que o culto também, nós podemos louvar o Senhor, podemos adorar o Senhor, que a gente pode observar que há gritos de aleluia, há gritos de glória a Deus, há cânticos alegres, né? É uma multidão em festa. Então nós estamos prestando culto, nós estamos ali em festa, prestando a alegria de estar no santo lugar. E é uma exaltação ao Senhor também. Os cânticos frequentemente são acompanhados por instrumentos de diversos tipos, além de palmas e danças. Então a gente observa desde a igreja primitiva até os dias atuais, alguns instrumentos foram inseridos nos nossos cultos. Antigamente, quem é das antigas, o culto era prestado com o som do órgão, né? E ao som de coral, de louvores através do inário. Nossos cultos ainda continuam, a gente não está tendo nesse momento, mas o culto de 8h30 sempre é o som do teclado, de órgão, sempre a gente preza muito para cantar os louvores do cenário evangélico. Já o culto das 11 horas, a gente já tem inserido os instrumentos, é um culto que mistura, né, hinos e louvores mais atuais.
Já o culto das 19 horas, 19h30, já é um culto mais animado, já tem mais louvores, mais animados. Então, nós atendemos a toda a congregação, a toda a membresia, de acordo com aquilo que ele sente mais à vontade, está prestando culto ao Senhor. E todas as formas de culto são bem-vindas ao Senhor. O Senhor se agrada. O que não pode faltar é Deus no centro do culto. Partindo agora para esse fundamento bíblico, a gente vai estudar, vamos fazer agora, sobre descrever, né? Esse Salmo 100 é um convite para celebrar ao Senhor a vida. Vamos analisar os versículos. Vou usar agora alguns dados da revista, que ela pontua muito bem. Então, o Salmo 100 é um convite para celebrar o Senhor. A gente observou isso no versículo 1. Versículo 1, a palavra celebrar significa louvar com alegria, e dessa forma o salmista convoca o seu povo para se colocar na presença de Deus. Embora o povo de Israel não cultuasse a Deus nas congregações com tanta frequência, por dificuldades com distância, sempre atendia às convocações solenes com disposição e louvava a Deus constantemente. Às vezes eles tinham que subir um monte, fazer uma velha caminhada e adorar o Senhor. Eles tinham que é uma peregrinação. Graças a Deus nós temos hoje nossas várias maneiras de adorar o Senhor. Tal celebração se apresentava no versículo 2. Vamos ver de novo o versículo 2? No versículo 2 diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então, neste versículo, o autor traz duas orientações a respeito de como o culto deve acontecer: com alegria e com cânticos. No verso 3, há uma relevante afirmativa sobre o motivo maior que temos para cultuar o Senhor. Ele nos fez e somos dele. Então, Deus, vejamos aqui no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, Ele é quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho. Olha que maravilha, né? Essa afirmativa que nós somos de Deus, somos o seu rebanho, Ele que nos fez. E isso aí é uma afirmativa poderosa. A gente pode afirmar isso com palavras de poder. O salmista estabelece a relação que há entre o Criador e a sua criação, uma relação de pastoreio, de cuidado. Por isso, nos apresentamos com alegria diante do nosso Senhor. Ele nos ama e cuida de nós. O versículo 4, assim como o versículo 2, ele apresenta maneiras de cultuar. A gente deve ser grato, com gratidão, com louvor, com cânticos e ações de graças. E o versículo 5 apresenta a razão para agradecer o Senhor, porque Ele é bom. Quais são as razões? Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel. Louvado seja o Senhor, que Ele nos permite ter esse motivo de gratidão. Ele nos colocou através dos servos antigos que escreveram esses poemas de culto ao Senhor, de gratidão ao Senhor. O verso 5 é um estribilho, refrão, que antes de ser incorporado ao texto do salmista, a gente pode ver ele no Salmo 100, versículo 5, podemos ver também no Salmo 106, versículo 1, podemos ver no Salmo 107, versículo 1, no Salmo 118, versículo de 1 a 4, e podemos ver no Salmo 136, versículo 1. Já existia como louvor cultico da comunidade que se reunia no templo, 1 Crônica 16, 34 e 2 Crônicas 5, 13, Esdra 3, 11. Saber quem é Deus certamente influencia no culto que oferecemos a Ele. Tal revelação sobre seus atributos é intimamente ligada a uma relação de intimidade, de proximidade. Como é bom saber quem é Deus, por isso que nós o louvamos e agradecemos a Ele. Amém? Então já sabemos por que adoramos a Deus. Já sabemos porque Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso e Ele nos ama. Nós somos
somos frutos da sua misericórdia. Vamos entender um pouquinho agora sobre o culto na Bíblia. O Antigo Testamento prioriza o aspecto comunitário no culto, os tempos de festa, como as colheitas, o início das estações e os ciclos históricos importantes, como a Páscoa, a Pentecostes. Eram propícios para isso. Eles aconteciam primeiramente em santuários, locais como Gigal e Betel, cidades que foram transformadas em centros de adoração, e depois no Templo de Jerusalém. As primeiras peregrinações registradas na Bíblia apontam que havia regularidade nas idas a esses espaços, que eram lugar de adoração. Petição, que a gente pode ver em 1 Samuel 1, de receber instruções, 1 Samuel 9, de 1 a 9. Os sacerdotes eram o mediador e intercessor. E as cerimônias já traziam traços herdados desde as narrativas do Êxodo. Contemplamos sacrifícios e laudos dos sacerdotes para questões de saúde, por exemplo. A gente pode ver nos capítulos 12 e 14 do livro de Levítico. Com a construção do Templo de Jerusalém, o espaço do culto ficou centralizado e a organização se tornou mais complexa. Havia uma multiplicidade de serviços litúrgicos e as grandes festas, particularmente a Páscoa, atraíam a Jerusalém, algumas vezes por ano, pessoas de várias partes. Salmo como o 100 e o Salmo 117 nos fazem imaginar o momento do culto propriamente dito. O Salmo 84 fala da expectativa da chegada ao santuário, e muitos dos salmos individuais nos permitem ver como as queixas particulares encontram ressonância no coletivo. Já no Novo Testamento, a igreja primitiva enfrentou dificuldades diversas, entre elas a ocupação dos lugares oficiais de culto, e começou a cultuar nas casas. Lembro que os cristãos, os novos cristãos, viviam fugindo, se escondendo, porque ainda sofriam perseguições. Então os cultos eram realizados em casa. E hoje esses cultos em casa a gente chama de células, de discipulado, que acontece às vezes nas residências de alguns irmãos e irmãs. O culto contavam com a ministração da palavra, doutrina dos apóstolos, e a oração a partir do pão, referente à ceia do Senhor e à refeição comunitária, como em 1 Coríntios 11. A comunhão, referente à vivência comunitária, ajuda a solidar as pessoas necessitadas, acompanhamento de pessoas novas convertidas. Então, esse era o objetivo que os cristãos se reuniam em forma de culto, no Novo Testamento, a igreja primitiva do Novo Testamento, os novos convertidos. Então, eles viam muito essa questão de ajudar os necessitados, ver a necessidade do povo. Então, sempre se reunia nas residências, sempre tinha uma refeição. O partir do pão era uma refeição comunitária. Então, era a palavra, era louvor e era o dividir o pão. Essas experiências nos demonstram as múltiplas dimensões que o culto tem na vida do povo de Deus, como um espaço para adoração e louvor, orações e meditação da palavra e comunhão. Amém? Vamos entender agora um pouquinho sobre o que aconteceu ao longo da história e da diversidade cultural, como os cultos foram assumindo formas diversas. Amém? Então, o mundo, nossa linguagem mudou. O jeito de encarar a vida e o mundo são totalmente distintos da época do povo da Bíblia. Se o formato, a linguagem, tipos de instrumento podem variar de cultura para cultura, existem princípios que não devem mudar. Então a gente vai ver muito quais são esses perigos que a gente não pode ter que tomar cuidado. A centralidade do culto está em Deus. Isso a gente não pode deixar de pensar. A gente pode observar que tem algumas outras congregações
que esquece quem é o centro do culto e começa o homem ser o centro, né? A vontade do homem prevalecer durante os cultos. Então vou pontuar algumas questões aqui que essa lição nos traz hoje. Como eu falei, a centralidade do culto está em Deus, e é por Ele, para Ele, e por isso todos os momentos do culto se dirigem ao Senhor. Então a gente aprendeu que a adoração, confissão, louvor, edificação e dedicação são manifestações de um caminho que aponta para uma comunhão mais íntima e completa com o Altíssimo. Ao longo da história, o culto assume funções secundárias, adoração a Deus, que não deixam de estar conectadas aos propósitos divinos. Fortalecer a memória aos propósitos divinos, fortalecer a esperança do povo em momentos difíceis, celebrar a alegria do reencontro entre as pessoas e as conquistas recebidas de Deus. Isso a gente tem acompanhado, a alegria do encontro, de encontrar irmãos, de ter momentos de comunhão. Isso é aceitável. Mas muitas pessoas que estudam culto ao longo da história e amam os temas ligados à liturgia nos alertam para perigos dos desvios do culto. Quais são esses perigos? Centralizar a palavra ou adoração nas necessidades humanas e não na grandeza de Deus. Isso é um perigo. É muito complicado isso, né? Às vezes tem igrejas que falam, esquecem de Deus, esquecem da palavra de salvação, de edificação e centralizam nas necessidades humanas. É preciso ir além e anunciar o caráter de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e a mensagem da cruz. Denunciar o pecado individual e coletivo e relembrar as renúncias necessárias para herdarmos a vida eterna. Então a gente tem que focar nisso, né? Então a gente não pode, tem que descentralizar das necessidades humanas e elevar a grandeza do nosso Deus. Outro perigo também que nos alerta é que algumas igrejas priorizam as formas e rituais ao invés de deixar espaço à vida e o mover do Espírito Santo. Se por vezes nos aprisionarmos às velhas fórmulas de culto que se esvaziaram de significado, outras vezes sucumbimos às fórmulas de sucesso para deixar o culto mais atraente, abrindo mão do preparo espiritual em oração e busca por discernir a vontade de Deus, que é quem cultuamos. Não podemos abrir mão do bom senso. Então tem que ter bom senso, tem que cultuar inspirados por Deus, e temos que ter bom senso, não deixarmos influenciar pelo modismo, né, por algumas influências que as nossas igrejas têm enfrentado. Outro alerta também, não perceber que existe nas formas e rituais importantes modelos didáticos para vários aspectos da fé. Quais seriam eles? O culto é também um espaço de educação cristã. Adoramos a Deus e ensinamos sobre Ele. Para isso serve o planejamento e a participação de pessoas que nos dirigem nos diferentes momentos. Não é a liturgia organizada e pedagógica que enfraquece o culto. Uma forma ou ritual só se torna morto se não tiver, por parte de quem realiza, um sério engajamento espiritual e, por consequência, uma vida de testemunho. Amém? E finalizando aqui, o outro alerta é desvalorizar completamente o valor da tradição e seu aspecto identitário. A forma de cultuarmos a Deus revela a nossa identidade como igreja e a nossa teologia. Cada momento do culto, adoração, confissão, louvor, edificação, dedicação, intercessão, bênção, reflete a nossa identidade, principalmente a nossa identidade metodista, que é toda organizada, tem uma liturgia padrão que a gente vai adaptando, mas a gente não perde a nossa identidade cristã, nossa doutrina metodista. A busca
exacerbada por bênçãos pessoais ou ênfase na questão financeira, bem como os exageros nas experiências de êxtase, estão fora da nossa identidade teológica. E precisamos evitar que isso aconteça, pois só assim o culto seguirá ocupando sua função de nos conectar de modo pessoal e comunitário ao Deus que nos criou, ao Senhor que nos salvou e ao Espírito que nos move missionariamente, a quem nos reunimos para adorar. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, partindo agora para a nossa finalização do estudo, o que podemos concluir? A igreja precisa assumir o cuidado com o culto no que diz respeito a manter a centralização em Deus. Como expressão comunitária, o culto pode equilibrar a tradição e a novidade, não devendo pender para a representação de apenas um grupo, mas expressar a diversidade da igreja na adoração ao Senhor. Como a gente tem visto, né? Como eu falei anteriormente, a igreja, pela honra e glória do Senhor, tem cultos diferentes, né? Tem o culto de 8h30, que segue mais a linha tradicional da igreja, cantamos trabalhando os hinos do inário. Tem um culto de 11 horas, que trabalha, que mescla, né, os hinos antigos com louvores mais atuais, mistura jovens, então é um público mais diferenciado, misturado, né? O culto de 19h30 já é um culto mais puxado para a linha mais jovem da igreja, mas que não deixa de cultuar o nosso Deus. O culto deve nos fazer voltar a Deus. Esse é o principal motivo. A nós mesmos, enquanto membros do corpo de Cristo, e ao nosso ser interior transformado. Na verdade, o Salmo 100 é um mandamento que nos ensina como devemos nos apresentar ao Senhor, ou seja, como nós devemos nos portar em oração quando entramos na presença do Todo-Poderoso. Então, no momento que entramos pela porta do templo, qual é a maneira que nós devemos nos portar na presença do nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso. Esse salmo nos ensina que a alegria, a gratidão e o louvor são de fato imprescindíveis no momento de adoração. Então nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade de estarmos em comunhão, de adorarmos a Ele, por nos permitir ter uma igreja estruturada que presta louvor ao Senhor. E pela honra e glória do Senhor, essa igreja tem sido muito abençoada e tem abençoado muitas vidas. Amém? Para pensarmos um pouquinho, vou deixar umas questõezinhas para a gente refletir. Como podemos obter essa experiência, ou então como podemos ajudar um irmão ou uma irmã a obter essa experiência? Eu vou dar um spoilerzinho aqui, né? Atentando aos fundamentos, mas também nos abrindo às experiências novas de cada tempo pode trazer. Então a gente estudando a palavra de Deus, participando dos nossos encontros de ensino da palavra, que o culto também é uma maneira pedagógica de estarmos aprendendo também a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Como é bom entrar no santuário, né, meus irmãos? E cantar ao Senhor um novo cântico. Ao movimento bom e agradável de estarmos reunidos como os irmãos e irmãs. O culto é para Deus, mas certamente somos beneficiados e por Ele nos abençoa e nós somos abençoados, abençoamos também outras vidas, né? O que o culto pode proporcionar a você? Então você pode falar como você se sente, o que o culto proporciona para você, que é aquela mensagem, no momento que você entra no santo lugar, no santo espaço, nos atos do Senhor, desde o momento que começa os cânticos, os louvores, o que aquilo causa em você, o que te proporciona. Você, quando entra, pode entrar até triste num templo, num culto, mas a alegria do Senhor nos renova, né?
a cada experiência que a gente tem com Ele. Então, participar de um culto, desse momento de comunhão, é sentir a presença do Senhor, essa experiência maravilhosa de ter esse contato com Ele, maravilhoso, deixar o Espírito Santo agir em nós. Então é importante entrar com tremor e temor. E vamos partir agora para a nossa leitura semanal, que é muito importante. Hoje nós lemos, o Salmo 100 e na segunda-feira nós vamos ler o Salmo 84, na terça-feira vamos ler o Salmo 117, na quarta-feira vamos ler Atos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47, quinta-feira vamos ler o Salmo 15, na sexta-feira 1 Coríntios 11, versículos de 17 a 34, no sábado vamos ler Jó, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Amém? Façamos agora uma oração final e agradecendo a Deus por esse momento, por esse estudo, por Ele estar com palavras esclarecedoras, reveladoras, que Ele tem trazido aos nossos corações. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar podendo trazer um estudo para nós, ter condições de estar preparando as aulas no Zoom, na plataforma Zoom, preparar aulas para estar gravada aqui no YouTube, participar de live, de estudos, de encontros, que a gente troca mensagens uma com os outros. Então, como é bom estarmos unidos, nós irmãos. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor fez, que o Senhor separou para nós. Desde já te agradeço pelas suas instruções, pela forma que tem cuidado de nós. Oramos por todos aqueles que estão passando por algumas dificuldades, mas que tenham a certeza que o Senhor está cuidando de cada um, de cada família, de cada membro, de cada corpo de Cristo que está conosco nesse momento. Agradeço pela vida da Igreja Metodista, por todos os nossos pastores, pela liderança, pela clã, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo, meus irmãos. E você tem essa gravação, você pode assistir a qualquer momento durante a semana. Amém? Até a próxima, para a honra e glória do Senhor.